Então, pessoal, quando eu comecei a utilizar a fibrina Henrique Plaquetas, o objetivo inicial era acelerar a cicatrização. E a gente costumava utilizar fibrina para esse sentido, mas eu pude ver que a fibrina Henrique Plaquetas, ela, além de acelerar e melhorar a cicatrização, ela conferia, às vezes, evitar complicações, às vezes, tratar essas complicações e também evitar que as intercorrências acontecessem. Então, a gente começou a utilizar de uma forma quase que em todas as cirurgias que a gente aplicava. E pude observar uma melhora nos resultados cirúrgicos, nos pós-operatórios, né, no conforto do paciente após a utilização. Então, quando a gente pensa em fazer, por exemplo, uma extração, né, eu acredito que todos aqui já devem ter feito uma extração, a não ser aqueles que estão começando, né, na odontologia, na graduação. Quando você pensa em fazer uma extração, por exemplo, de um terceiro molar, de um siso, você extrai o dente, você planeja tudo, anestesia, conversa com o paciente, faz anamnese e faz a extração. E depois que você faz a extração, você cureta, faz toda a asepsia da cavidade, faz a sutura e depois da sutura, é esperado que a cicatrização ocorra normalmente, uma cicatrização boa, né? Então, depois de 7 dias, você remove os pontos e tem uma excelente cicatrização. E quando você se depara com uma situação como essa, né? Você fez a extração do dente, depois de 7 dias o paciente retornou. Só que essas situações podem ocorrer, né? O alvéolo não está bem cicatrizado. Só que nesse caso, a paciente extraiu o dente e voltou com dor, tá? Então ela tem uma dor intensa que alivia pouco com os de analgésicos, né? Então a gente já começa a se preocupar. Por que aconteceu isso, né? Qual que é o diagnóstico disso e como que a gente vai tratar isso? Tá? A gente faz o exame clínico, a gente remove os pontos, né? Faz a limpeza e a gente se depara com um alvéolo seco. Tá? O alvéolo que foi extraído do dente, ele está totalmente seco. O coágulo sanguíneo ele se desfez. Tá? Esse quadro associado à dor intensa caracteriza um quadro de alveolite. Tá? E a alveolite, ela se caracteriza por uma complicação que é muito comum, tá? Chamada de dry socket em inglês. Ela ocorre em 3% de todas as extrações dentárias. Então, se por acaso você não teve uma complicação como essa, provavelmente algum dia você vai ter no seu consultório e você tem que saber como fazer o manejo desse tipo de complicação. E incisos, os estudos relatam que até 30 até 35% de ocorrer esse tipo de complicação, tá? Então, o que é alveolite? É uma desintegração parcial ou total do coágulo sanguíneo do alvéolo que expõe paredes ósseas desse alvéolo e suas terminações nervosas. Então, além disso, quando você expõe essas terminações nervosas, isso gera uma intensa dor dentro e ao redor do alvéolo e também em algumas áreas da face, tá? E essa dor, ela aumenta de intensidade 1 a 3 dias após a extração. Geralmente a gente tem um pico de dor no primeiro dia depois da extração. Se o paciente, você extraiu o dente, o paciente teve dor alguns dias depois e tem aumentado a dor, geralmente isso não é normal, tá? Então a gente tem que suspeitar de alguma complicação ou infecção, algum tipo de outro problema, além da alveolite, tá? Fatores que podem contribuir para que isso aconteça: extrações muito traumáticas, tá? Extrações que você mexeu muito em osso, manipulou muito o osso, fez osteotomia, necrosou alguma parte do tecido, rebateu muito tecido, foi agressivo com o tecido. De tudo isso diminui a vascularização e contribui para aumentar a chance de ter alveolite. Pacientes do gênero feminino, a gente sabe que geralmente são mais acometidas que do gênero masculino, tá? Uso de fumo, tá? Pacientes fumantes têm mais chance de ter alveolite, essa complicação. Mulheres também que utilizam contraceptivos orais e pessoas que já têm infecções pré-existentes, por exemplo, pericoronarite, que é um outro tipo de complicação que dá, né, no paciente que tem um siso parcialmente erupcionado, geralmente, tá? Então, se o paciente às vezes tem uma dor muito forte naquele siso, por exemplo, que precisa extrair, se ele tem algum sinal de algum tipo de infecção, a chance de ter uma alveolite, quando você extrai nessa época, é maior, tá certo?
Fatores etiológicos, por que que isso ocorre? Os mais aceitos são o aumento da atividade fibrinolítica, ou seja, o aumento da atividade de desintegração da fibrina. A fibrina é um componente do coágulo sanguíneo que dá resistência para o coágulo sanguíneo, então tem uma ação da plasmina, que é uma enzima que degrada essa fibrina e ocorre a fibrinólise. Então, a remoção desse coágulo por aumento da atividade desse processo, através de trauma ou de presença de bactérias. E também o deslocamento do coágulo. Deslocamento seja por maus cuidados do paciente, geralmente o paciente não cuida ou tem algum tipo de problema naquela área e acaba gerando uma remoção desse coágulo. Então, tem que saber orientar o paciente também, né? Quando você faz o ponto, o objetivo é manter aquele coágulo para que a coagulação e a cicatrização ocorra naturalmente. Nas orientações pós-operatórias, avisar o paciente que ele tem que se alimentar com comidas, uma dieta mais líquida e pastosa, tá? Para que esse alimento não desloque o coágulo. Ele não pode, por exemplo, fazer sucção, tá? Fazer alimentação por meio de canudinhos, pois ele fazendo sucção, ele pode fazer sucção do coágulo sanguíneo. Pacientes que fumam também, tem que orientar, não pode fumar. Geralmente o paciente ele não para de fumar, esse é o problema, tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente pode ajudar com a membrana rica, com a fibrina rica em plaquetas nesses casos. Então, o paciente ele tem que cuidar bastante para não ter esse deslocamento do coágulo. E, geralmente é por não cuidado do paciente que ocorre esse deslocamento do coágulo, tá certo? Então, sabendo como que é a alveolite, como que a gente deve tratar a alveolite, tá? O paciente ele tem uma dor muito intensa, né? Você tem que tratar ele com analgésicos mais fortes, tá? O ideal também é que você já trate ele com antibióticos, associe a amoxicilina, por exemplo, com o metronidazol, que é uns 2 antibióticos que tem na literatura falando que funciona bem. A gente tem essa experiência clínica, realmente ele tem uma ajuda, tá? E depois disso, você vai receber o paciente no teu consultório, tá? Então, ele tá lá com aquele alvéolo com problema, tá? Esse alvéolo, ele tem uma contaminação. O que você vai fazer? Você vai curetar, né? Levemente curetar, remover restos alimentares, vai limpar essa área do alvéolo, desbridar ou debridar. Então, você vai fazer remoção de conteúdos necróticos e fazer uma irrigação com soro fisiológico, tá? Esse soro ele vai limpar toda a cavidade. Então, ele vai deixar a cavidade limpa para você posteriormente realizar outro procedimento. Qual seria a opção depois que já você curetou, debridou e irrigou, tá? Você vai ter esse alvéolo já com uma condição mais limpa. Então, você vai poder ter 2 opções, tá? Primeira opção, ou você preenche o alvéolo com algum medicamento, tá? Você vai, depois que você fez toda a limpeza, asepsia do alvéolo, você vai preencher o alvéolo com algum tipo de medicamento. Medicamentos à base de eugenol, antimicrobianos, anestésicos, géis naturais, vitaminas ou uma composição desses componentes. Qual que é o objetivo de você preencher o alvéolo com algum medicamento? Analgesia, tá? O paciente está com uma dor muito intensa. Você vai o quê? Você vai, a partir de que você preenche o alvéolo com esse tipo de medicamento, você vai criar uma analgesia, diminuição daquela dor ou até contenção total daquela dor que o paciente sente. Então, esse é o objetivo principal de você preencher o alvéolo com algum tipo de medicamento. No entanto, quando você preenche o alvéolo com esse tipo de medicamento, ele pode ser considerado um corpo estranho, ou seja, qual que é os passos da cicatrização? Você extrai o dente, você quer que forme um coágulo dentro desse alvéolo onde você fez a extração. Então, na verdade, preencher com algum tipo de substância não é natural da cicatrização da extração. Então, se você colocar algum medicamento, você vai ter uma reação de um corpo estranho, tá? Mesmo que aquilo seja biocompatível com o organismo. Mas o processo natural é que você tenha o coágulo e que cicatrize depois desse coágulo, tá?
Então, o que vai acontecer? Quando você preenche o alvéolo com algum tipo de medicamento, você vai estar dificultando a cicatrização normal do organismo. Tá? Então, esses dois fatores são uma desvantagem de você preencher o alvéolo com algum tipo de medicamento. A outra opção é você criar um novo coágulo sanguíneo. Tá? Você sabe que o coágulo se rompeu, se desfez, se desintegrou e ficou exposto todas aquelas paredes ósseas e suas terminações nervosas, gerando dor intensa ao paciente. Então, a segunda forma de tratar é você criar um novo coágulo sanguíneo. Né? Normalmente, o que se faz depois que cria o coágulo sanguíneo é tentar manter esse coágulo sanguíneo. Né? Aí fica a grande questão. Você vai manter esse coágulo sanguíneo, mas de que forma você vai manter esse coágulo sanguíneo? Já que quando você fez a extração, o coágulo se formou, você suturou e o paciente voltou com o coágulo desfeito, desintegrado. Como que você vai manejar isso, né? Você vai novamente suturar esse coágulo para ele se manter? Qual a certeza de que você terá, depois de uma semana, uma cicatrização normal? Principalmente porque esse paciente era fumante. Tá? Provavelmente, se você apenas suturar, esse coágulo pode se desfazer novamente e continuar gerando esse tipo de complicação, esse mesmo problema. Tá certo? Então, o ideal, né? Agora, vendo de uma outra imagem, a gente estava numa imagem oclusal. Então, a gente vai ver uma imagem agora, como se fosse uma radiografia periapical, né? Mostrando a área onde a gente extraiu o dente. Tá? Então, inicialmente, você fez a debridagem, limpou todo o alvéolo e você fez a segunda opção. Você estimulou e criou um novo coágulo. Tá? Então, você já tem esse novo coágulo sanguíneo. Então, o que você vai fazer? Você tem que proteger esse coágulo sanguíneo. Se você suturar novamente, talvez você não tenha uma cicatrização adequada. Então, é necessário que você coloque alguma coisa ali para proteger. Tá? Algum tipo de biomaterial que seja resistente e que tenha capacidade seladora. Outro item importante é que seja biocompatível, ou seja, que ele não tenha respostas e reações com efeitos adversos. Então, tem que ter biocompatibilidade com o organismo, tá? Para que não gere, por exemplo, rejeições imunológicas, tá? E, se porventura tiver também propriedades biológicas para melhorar e acelerar a cicatrização. Então, se você tiver essas três propriedades, um material que você pudesse colocar e que pudesse proteger esse novo coágulo sanguíneo que você fez, seria interessante, tá? E vocês acham que existe isso? Um material que seja assim biocompatível, que seja resistente, que tenha essas propriedades para acelerar e melhorar a cicatrização? Eu posso dizer que sim. E se chama PRF, tá? Mas o que é PRF? PRF é isso aqui? PRF é isso aí também, tá? Mas na área da saúde, PRF é uma sigla que vem do inglês, que significa Platelet Rich Fibrin. Traduzindo para o português, significa fibrina rica em plaquetas, tá? A fibrina rica em plaquetas, ela é um tipo de concentrado plaquetário que é obtido de uma amostra de sangue coletada do paciente. Essa amostra de sangue coletada nesses tubos passa por um processo de centrifugação, tá? E ela é considerada a segunda geração dos concentrados plaquetários. Então, você faz a centrifugação e você faz uma separação das plaquetas que estão presentes no nosso sangue. Foi desenvolvida na França pelo médico francês Joseph Choucroun em 2001. Aqui é uma foto do ano passado, que ele teve a última vez que ele esteve no Brasil. Se você for analisar o tubo o sangue dentro do tubo, você tem, legal, você tem um coágulo de PRF. Então, esse coágulo é essa porção amarelada que fica na cima do tubo, tá? Embaixo você tem as células vermelhas, as hemácias,
Acima você tem o plasma celular, que é o conteúdo líquido sanguíneo, e entre esse conteúdo líquido sanguíneo e as células vermelhas, embaixo você tem o coágulo de PRF propriamente dito. Tá? Esse coágulo de PRF, ele contém uma grande quantidade de plaquetas e leucócitos. E é isso que caracteriza a fibrina rica em plaquetas. Tá? Esse coágulo que a gente utiliza nas cirurgias, nos pós-operatórios dos nossos pacientes. Tá certo? Então, qual que é o objetivo? Acelerar e melhorar a cicatrização e reparo de lesões ou feridas cirúrgicas. Esse caso aqui eu mostrei lá para vocês no início. Foi extraído o siso, colocado 2 coágulos de PRF dentro do alvéolo e suturado. Tá? Depois de suturado, depois de em torno de 7 dias, a gente removeu os pontos. Olha como estava a cicatrização. Tá? Então, ela tem essa propriedade de acelerar e melhorar a cicatrização, tanto dentro da boca quanto fora da boca. Olha esse caso lá na primeira imagem, né? Um estudo do médico chileno Nelson Pinto. Então, ele trata lesões ulcerativas que não cicatrizam, tá? Em pernas de pacientes. Então, esse caso é de 23 anos de evolução de não cicatrização. Foi feito reavivamento da ferida, né? Foi feito um novo sangramento e colocados membranas de PRF a cada semana, tá? E depois de 12 semanas, aqui ele obteve toda essa cicatrização. Tá? Então, vocês podem ver que isso ajuda muito e acelera muito a cicatrização. Tá? Então, vou mostrar para vocês um vídeo de como que é a fibrina rica em plaquetas, como que a gente obtém fibrina rica em plaquetas. Então, você conversa com o paciente, você vai fazer o garroteamento do braço, ali vai colocar um garrote, e você vai com o objetivo de coletar sangue. Vai puncionar uma veia, tá? Você vai palpar essa veia, vai utilizar um sistema a vácuo de coleta de sangue, que é esse scalp aqui, tá? Esse scalp a gente estabiliza depois que a gente entrou na veia, dá para ver ali até em vermelho que já entrou. A gente coleta o sangue nesses tubos que são a vácuo, tá? O sangue ele vai encher até ele perder o vácuo e imediatamente você leva esses tubos direto para a centrífuga. A centrífuga vai fazer o quê? Ela vai centrifugar e separar os elementos sanguíneos de acordo com suas densidades, tá? Então, as plaquetas e leucócitos, elas são menos densas do que as hemácias, por exemplo, que ficam no fundo do tubo. Então, a parte vermelha é caracterizada pela presença das hemácias e a parte mais amarelada é caracterizada pela presença de leucócitos e plaquetas, uma grande quantidade de plaquetas. Então, aqui você remove do tubo esse coágulo, remove aquela porção vermelha que a gente não quer que tenha no coágulo de PRF, que são as hemácias, a gente não quer, a gente remove e a gente tira o excesso e coloca nessa caixa específica para a confecção de membranas de PRF. Então, a gente coloca um peso em cima desses coágulos de PRF, deixa ele por alguns minutos e a gente obtém essas membranas que a gente pode utilizar para as nossas cirurgias, certo? Então, você consegue dobrar ela e consegue utilizar para as nossas cirurgias. Então, a partir do momento que você já tem a membrana de PRF pronta, você pode utilizar, por exemplo, naquele nosso caso, tá? Então, a gente tem a membrana de PRF, a gente consegue, com ela, todas essas propriedades. É um material resistente, é biocompatível, tem uma propriedade biológica para acelerar e melhorar a cicatrização. Mas eu vou mostrar para vocês e provar cada um desses itens. Ela pode ser considerada resistente, com capacidade osciladora? Vamos ver, ó. Aqui tem um vídeo mostrando quando eu peguei a membrana de PRF e eu estou esticando ela. Olha a resistência que essa membrana tem, tá? Então, ela é muito mais resistente do que um coágulo natural. Então, se você deixar formar um coágulo natural, ela, com certeza, o coágulo ele não é tão resistente quanto essa membrana de PRF. Ela chega até, consegue até a gente manter algum peso, né? Suportar um peso de tração e ela não se rompe, tá? Então, você pode utilizar essa membrana com toda a segurança, porque ela é bem resistente. Então, a gente já provou que ela é um material resistente. Ela é biocompatível? Com certeza é biocompatível, porque é feito com o próprio sangue do paciente. Então, é um material autólogo, né? Um material que não vai ter nenhum efeito adverso, nenhuma resposta de rejeição
porque é feito com o próprio sangue do paciente. Tá? Ela possui propriedades biológicas para melhorar e acelerar a cicatrização? Possui, né? A gente já viu que ela possui, mas eu vou mostrar para vocês por que ela possui isso. Se a gente fizer um corte numa tomografia, num coágulo, um exame de microscopia de varredura, a gente vai ver que tem uma densa matriz de fibrina com plaquetas hemácias, né, em pequena quantidade de leucócitos. Então, ela é considerada um coágulo sanguíneo altamente potencializado, com uma grande quantidade de plaquetas. Tá? Se você for comparar a quantidade de plaquetas que ela possui, esse estudo mostrou que, analisando o coágulo de PRF, observou que num tubo de sangue, quando a gente separou o coágulo de PRF, 97% das plaquetas daquele conteúdo do tubo de sangue ficaram presas na matriz, nesse coágulo de PRF, e aproximadamente 50% de leucócitos também. Então, ela tem uma grande quantidade de plaquetas e leucócitos. E qual que é a importância desses componentes de PRF? Qual que é a importância de ter bastante plaquetas, leucócitos e essa malha de fibrina? Tá? As plaquetas, elas têm uma função muito importante na angiogênese, na cicatrização e na regeneração tecidual, principalmente porque elas secretam substâncias dos conteúdos dos seus grânulos. Tá? Esses conteúdos de grânulos, a gente dá ênfase principalmente aos fatores de crescimento. Fatores de crescimento que vão estimular vários processos de regeneração tecidual. Por exemplo, estimular a quimiotaxia, proliferação de fibroblastos. Fibroblastos são células que produzem colágeno, e o colágeno é precursor de vários tecidos que a gente tem no organismo, inclusive dos nossos tecidos bucais, né? Osso, gengiva, tecido conjuntivo. Então, ela vai estimular, através desses fatores de crescimento, todo o processo de regeneração. E quanto mais plaquetas a gente tiver, melhor vai ser essa cicatrização. Os leucócitos, por sua vez, a presença deles, além do sistema de defesa, eles fazem o processo fagocitário, né? Principalmente nos primeiros dias do processo de cicatrização de uma ferida. Como vocês podem ver naquela tabela ali do lado, ó, o processo das fases de cicatrização de uma ferida, nos primeiros dias tem atuação muito grande dos neutrófilos macrófagos. O que eles fazem? Eles fazem um debridamento da área, fazem uma limpeza da área para que depois ocorra o processo de regeneração tecidual. Então, eles têm importância muito grande nessas fases iniciais da cicatrização. Então, com certeza, a membrana de PRF possui propriedades biológicas para acelerar e melhorar a cicatrização. Tá? Então, a gente pode utilizar para proteger aquele nosso coágulo lá naquela extração. Então, voltando lá no nosso caso, a gente criou um novo coágulo sanguíneo e agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a membrana de PRF, suturando essa membrana para proteger esse coágulo. Tá? Então, a gente sutura essas membranas e essa membrana ela vai ter um importante papel ali de proteção. Após 3 dias, a gente fez contato com a paciente durante todos os dias. Após 3 dias, a paciente já não tinha mais nenhuma dor. E no 7º dia, quando a gente tirou os pontos, a gente já pôde observar um tecido de granulação, protegendo e cobrindo todo o osso que estava exposto. Então, essa paciente se recuperou muito bem. Tá? Esse estudo ele mostra a efetividade de uso da fibrina rica em plaquetas em 100 casos que tiveram alveolite. Então, se você observar ali, ó, os pacientes chegaram com média de dor de 8,51, ou seja, de 0 a 10, né, 0 sem nenhuma dor e 10 com dor máxima, o paciente chegou com essa escala visual analógica de dor de 8,51. Depois que foi tratado com membrana rica em plaquetas, né, esse artigo até mandei para vocês, depois do 3º dia já baixou para 2,38 e no 7º dia sem nenhuma dor. Então, houve uma excelente resposta com a utilização de fibrina rica em plaquetas nesse artigo. Essa paciente, ela tinha que extrair esse dente, ela era fumante, ela tinha um dente extrusionado e a gente teria que fazer uma extração. Como ela era fumante, eu optei também por fazer a membrana rica em plaquetas nesse caso, tá? Então, a gente fez a extração. Depois da extração, olha o que a gente observa, um septo muito alto, né? Então, para manter o coágulo aí é mais difícil. A gente faz a membrana rica em plaquetas e sutura para proteger esse coágulo e esse alvéolo. Então, aqui eu coloquei uma membrana, coloquei a segunda membrana e depois eu fiz a sutura. Tá? Essa sutura eu chamo uma sutura de X interno, com nylon 6 zeros,
e a gente pode estabilizar toda essa membrana. Aqui tem um videozinho mostrando rapidamente como que se faz essa sutura, tá? A gente faz a transfixação dessa membrana, tá? Por dentro do alvéolo, tá? E transfixando a membrana de PRF e faz um nó depois de feita essa transfixação. Questão de furca, é complicado. Posso comentar depois, né? Numa outra aula aí, quem sabe. A gente está falando um pouquinho mais rápido, porque está correndo o nosso tempo. A gente tem 40 minutos, tá, para apresentar. Mas aqui está mostrando o vídeo, como que a gente faz essa sutura, tá certo? Sim, a indicação de Exxon com certeza, tá? Ali a doutora André perguntou a indicação por ter, né, uma lesão de Furk, pelo dente estar bem extrusionado, né, sem condições de manter esse dente muito difícil, prognóstico muito ruim, tá certo? Então, vocês que estão aprendendo aí império agora, né, tem casos que a gente não consegue realmente salvar o dente, né? Casos que a indicação para extração é mais segura, tem um prognóstico melhor. Aqui está o final da cirurgia, né? A gente removeu os dentes, aqui o final da sutura, e depois de 7 dias a remoção da sutura, olha só a cicatrização, tá? Então tá uma cicatrização bem boa, com tecido de granulação já protegendo todo o osso. Então saímos dessa condição, passando para a condição final ali depois de 7 dias. Então a gente teve uma excelente condição. Eu vou passar mais rapidamente mais um caso, né, de prevenção de comunicação, e aí eu vou abrir para a gente comentar, se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Tá? Esse caso, então, a paciente tinha fratura desse molar, tinha uma raiz palatina adentrando dentro do seio maxilar, tá? Então, quando a gente faz a extração, a gente pode ter uma comunicação bucosinusal. Então, comunicação do seio maxilar com a área da boca, o que gera problemas, infecções, tá? Algum tipo de infecção e sinais de sinusite, tá? Supuração, dor, aí é muito difícil a gente fechar essa lesão. Nesse caso, para evitar que ocorresse essa comunicação, a gente teve essa perfuração, a gente consegue manter coágulos de fibrina, plaqueta e membrana suturando nessa área para proteger toda essa área. Então, isso evolui super bem, tá? Depois de protegido, a cicatrização lá embaixo, dentro do alvéolo, embaixo das membranas, evolui super bem. Tá? A gente está terminando aqui, tem pouco tempo, eu vou só passar esse último slide, que mostrou numa revisão sistemática que a utilização de PRF também diminui a reabsorção das tábuas vestibulares, tá? Então, se for comparado a uma cicatrização natural, a utilização de membrana de PRF, ela diminui essa reabsorção óssea que ocorre normalmente quando a gente extrai um dente, tá? Então, tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O nosso tempo já está terminando, eu vou deixar aberto para perguntas e eu fico à disposição de vocês, tá certo?